Vamos voltar a falar sobre Enem, fazer uma avaliação aí das provas, né, do dia de ontem. Eu vou chamar novamente a Nájila Fernandes, agora a gente vai fazer a avaliação do tema da redação. Embora muita gente não saiba, não tenha conseguido entender, né, esse é um tema atual. Inclusive, teve até pesquisa já esse ano nacional, exatamente falando sobre esse tema, que acabou abordando mais uma vez a mulher na sociedade, né, Nájila? Sim, Aline, olha só o tema da redação deste ano. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Como eu disse logo na nossa escalada, o Piauí, ele trabalhou não exatamente seguindo à risca esse tema, mas é um assunto que envolve o tema abordado na redação do Enem este ano. Para muita gente foi surpresa, eu acredito que para outros, especialmente aqui no estado do Piauí, nem tanto. O senhor concorda, professor? Aqui do meu lado, Aline, o professor Eric Soares, ele que é professor de redação. Bom dia. No Piauí, será que a maioria se surpreendeu ou não? Bom dia. O tema ele tem dois aspectos interessantes. Ele não foi surpreendente porque é um tema que trabalha um aspecto que é comum do Enem, de um problema invisibilizado que precisa ter luz. Então o Enem ele tem essa função social de discutir essa questão de um tema invisibilizado, aparentemente. E o outro aspecto é a questão, principalmente, do tema muito específico, da questão do trabalho de cuidados, que a gente pouco discute, que isso é uma categoria, que é um trabalho que deve ser reconhecido, formalizado, remunerado. Ou seja, mas conversando, inclusive, Aline, e produzindo algumas matérias, principalmente nos últimos meses, muita gente, professor, apostava em um tema voltado para o meio ambiente, talvez para os próprios confrontos entre Israel e o Hamas, enfim. Eram temas possíveis, mas como o senhor disse, o que está mais oculto também é provável cair na prova. O que está mais oculto é mais provável. Temas como o conflito entre Israel e o Hamas, por exemplo, dificilmente cairia, porque os temas eles envolvem a realidade do estudante, a realidade do brasileiro. Então, o cotidiano do brasileiro, ele foge um pouco dessa questão. Então, provavelmente não seria. Outras questões como o meio ambiente, aí sim, realmente afeta o brasileiro, está dentro do cotidiano e poderia ser tema. Como poderia ser diversos temas aí que iam acontecer. Então, por isso é muito importante que o aluno fique atento à estruturação textual, a como se posicionar, como se aproveitar os textos motivadores e a frase tema, para que ele consiga conduzir a sua opinião da melhor forma possível. Quais são os erros mais comuns na redação? Eu acho que diria os mais graves, e nesse tema especificamente. Nós temos uma frase tema muito longa, então nós temos focos temáticos diferentes na mesma frase. A gente está falando de trabalho, e uma espécie de trabalho específica, que é o trabalho de cuidados, e aí volta-se para a ideia da mulher, especificamente, que é quem mais pratica esse trabalho e, evidentemente, quem mais está invisibilizado nesse processo. Então, trabalhar esses três aspectos, da invisibilidade, do trabalho de cuidados e, especificamente, da mulher, talvez seja o grande desafio do aluno. Ou seja, é preciso ficar atento, não só atualizado, mas inclusive próximo da redação. Conversava agora há pouco com a professora Leda, falando da questão de estar informado, atualizado, noticiários, a própria internet, as próprias redes sociais. Isso pode ser uma luz também. Com certeza. A gente costuma dizer que os alunos ficam muito preocupados com a questão do repertório sociocultural, o que citar, quem citar. Na verdade, a citação, o repertório, para ser legitimado, ele pode envolver filmes, séries, reportagens, e tudo isso está adaptado e pode ser utilizado como forma de fundamentação. Ou seja, a preparação dos nossos estudantes, a gente dá para ter essa noção, diante inclusive das falas dos professores, Aline. Opa, algum visitante aqui passando. São abelhas, tá, gente, que estavam aqui acompanhando a nossa entrevista. Olha só, mais uma. Enfim, Aline, os estudantes do Piauí confiaram, acreditaram, veio uma segunda prova rapidinho, não é, professor? E eles devem continuar confiantes. Com certeza, a hora agora é de esquecer a primeira prova e se preparar para a segunda, que é um segundo passo muito importante para que chegue aí a aprovação. Pronto, desejar boa sorte para todo mundo na próxima prova, Aline.